Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre essa relação de crime e geografia. A gente vai falar um pouco do crime organizado no mundo. Na aula passada a gente viu parte da sua origem, das máfias sicilianas, e hoje a gente vai ver como que ele se comporta em vários lugares do mundo, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e vem comigo para mais essa aula. Bom, pessoal, primeiramente, máfias, cartéis, facções e tudo mais não são exclusividades da Itália, tá? Elas ocorrem em todos os lugares do mundo. O que às vezes muda são os segmentos, ou seja, a área de atuação. Alguns lugares vai ter tráfico de drogas, outro tráfico de pessoas, drogas, armas, extorsão, jogatinas, enfim, né? Ah, isso depende também do modelo de sociedade que existe, o que é proibido, o que não é proibido. Então, lembrando, na aula passada a gente tratou um pouco da lei seca nos Estados Unidos, que fez com que o contrabando de cerveja não, né, de álcool de maneira geral, se tornasse uma atividade muito lucrativa. Então, esses grupos eles atuam na medida em que eles observam que ali tem um nicho que possa ser lucrativo. Tá bom? E aí ele vai se comportar de acordo com as necessidades que ele tem ou que na medida do que ele consegue fazer naquela situação. Beleza? Então, essa máfia italiana que a gente já tratou na aula passada está muito presente nos Estados Unidos. E eu mencionei, né, o caso do Poderoso Chefão, do Goodfellas, que são italo-americanos, ou seja, pessoas que saíram da Itália e vieram para os Estados Unidos para tentar uma nova vida. Eu não sei se tem máfia italiana no Brasil, deve ter, realmente não sei. Tá? Mas lá nos Estados Unidos, a Cosa Nostra, que a gente já viu um pouco na aula passada, eles estão em muitas atividades, né? Desde tráfico de drogas, jogos, tráfico de armas, prostituição e entre outras atividades. E aí é o que eu falei para vocês, né? O filme retrata bem isso, essa máfia italiana ali nos Estados Unidos. Outra coisa que tem muito nos Estados Unidos e que às vezes a gente nem se liga que é um crime, ou melhor, que é um crime organizado, é o tráfico de pessoas. Lembrando, pessoal, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. É um país que consegue absorver os seus imigrantes, então as taxas de desemprego nos Estados Unidos normalmente são baixas e tem-se aquela ideia de conquistar o sonho americano, de ir para os Estados Unidos, trabalhar, conseguir dinheiro, empreender, não sei, tá? Só que para você entrar nos Estados Unidos existem sérias burocracias. Não é igual você ir para a Europa e você consegue ficar 3 meses lá como turista. Não. Para os Estados Unidos você tem que ter uma autorização, um visto, uma permissão para que você fique nos Estados Unidos. E o visto ele tem os seus modelos, né? Você é um visto de turismo para 3 meses, é um visto de estudante que se você com esse visto você não consegue trabalhar, por exemplo, ou trabalhar legalmente. É um visto para trabalho? Quanto tempo é esse visto de trabalho? Então tem sérias burocracias que envolvem essa migração para os Estados Unidos. Então aí nós temos o que? Um nicho que as pessoas procuram, que é entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. E isso aqui, gente, é uma indústria gigante, tá? Muitas pessoas elas vão para o México. Lá no México elas contratam coiotes, que é o nome dado, ou atravessadores, para fazer a travessia delas pela fronteira dos Estados Unidos. Tá? E aí é a coisa mais desumana possível, porque você vai escondido em cargas, vai escondido no meio das galinhas, dos porcos, ou sei lá o que carga que está passando, vai caminhando no deserto para não deixar muito rastro, ou seja, isso é uma atividade que gera muito dinheiro, sobretudo para o México. Tá? E não apenas para o México, porque tem várias fábricas nos Estados Unidos que contratam essa mão de obra imigrante ilegal. E eles acham, inclusive, bom, porque o trabalhador imigrante não vai ter os mesmos direitos de um trabalhador americano. Ele vai poder pagar menos, vai poder, em alguns casos, né, se aquele trabalhador começar a dar trabalho para ele,
pode denunciar para a imigração que vai ser deportado. Então, é uma indústria dos dois lados, né? Tanto dos mexicanos que fazem esse trabalho de atravessar, quanto das pessoas que trabalham nos Estados Unidos e fazem o trabalho de receber esses imigrantes. Tá? E uma coisa que eu estava esquecendo aqui, lembrei agora, é mais uma curiosidade. Né? Os Estados Unidos têm um embargo a Cuba, então não pode ter nenhum produto cubano nos Estados Unidos. E um contrabando muito grande é de charutos cubanos, porque não pode entrar. Então é uma atividade ilegal que movimenta um dinheiro violento nos Estados Unidos, são charutos cubanos comprados no México e que entram de maneira ilegal nos Estados Unidos. Bom, outra coisa que acontece bastante nos Estados Unidos e que às vezes a gente não fica sabendo é o tráfico de drogas, tá, gente? Na próxima aula, acho que a próxima aula é a avaliação, mas na outra a gente vai trabalhar sobre narco-estados, onde a gente vai falar um pouco do México e da Colômbia, que são países que produzem muitas drogas e que o mundo sabe, os países sabem, só que isso acaba fazendo parte da economia do país. Então, se da noite para o dia a Colômbia parar de produzir cocaína, vai entrar numa crise econômica muito profunda. Eles sabem disso. Tá? Às vezes acabam fazendo vista grossa. Né? E quais são os maiores compradores? Né? Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, para quem assistiu já aquelas séries da Netflix, Narcos, eu não assisti, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa equivocada aqui. Os Estados Unidos foi o principal comprador da cocaína boliviana nos anos 70 e 80, e inclusive 90, né? Acho que até hoje. Então, essa cocaína ela chegava através de lanchas que saíam lá da Colômbia, que tem a saída do Mar do Caribe, e sobem lá toda a América Central até chegar na Flórida, e daí da Flórida ela era distribuída por todos os Estados Unidos. Né? Não é à toa que uma das pessoas mais ricas do mundo nos anos 90 foi o Pablo Escobar, que era um traficante de cocaína colombiano. Tá? Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é um sistema de federação. Tá? O que isso significa? Cada estado nos Estados Unidos tem liberdade para fazer suas próprias leis. E isso de vez em quando dá uma bagunça na cabeça da gente. Né? Agora teve eleições recentemente, estão contando ainda, embora já tenha dado a vitória para o Joe Biden. Mas, por exemplo, cada estado dos Estados Unidos tem as suas próprias leis eleitorais. Então tem estado que fala, olha, pode votar pelo correio até dia tal. O outro, não pode votar pelo correio. Ou pode votar, mas tem isso, isso e aquilo. E nos Estados Unidos, esse sistema permite que um estado tenha, por exemplo, pena de morte ou que legalize algumas drogas. E o caso mais emblemático é o uso de maconha em alguns estados. O Oregon, nessas eleições agora de 2020, liberou tudo. Tá? Virou lá bagunça. Desde de maconha até outras drogas como cocaína, até determinada quantidade você pode portar, né? Que você não vai ser preso, você vai ser encaminhado para um centro de aconselhamento e para dependência. Tá? Então, alguns estados pode, outros estados não podem. A maconha geralmente é o mais que tem a maior maleabilidade, outras drogas não, exceto ali no Oregon, como eu acabei de mencionar. Mas ainda há um tráfico muito forte de cocaína e opioides, tá, gente? O que são opioides? Opioides são analgésicos como a heroína. Eu sempre gosto de falar que, inclusive, isso é uma frase, eu acho que é uma frase bem típica do curso da farmácia, né, para quem gostaria de fazer farmácia, que é a diferença entre a droga e o remédio é a dose. Porque a coca ela vai dar origem à folha de coca, a planta coca. Ela vai dar origem tanto à cocaína, quanto também ao extrato de coca, que tem na Coca-Cola. Durante muito tempo, a cocaína era remédio, você comprava na farmácia. Tá? A mesma coisa a papoula. A papoula você pode tirar tanto a heroína, que é uma droga no sentido que a gente está acostumado, habitual a ouvir, tá? Que causa dependência química e tudo mais, quanto a morfina, que é um medicamento, também é uma droga, porque causa dependência, que serve para aliviar a dor em casos extremos, onde a pessoa está sofrendo demais e ela tem que tomar morfina. O que muda aqui, pessoal, é uma composição química de um e outro, mas a fonte é a mesma. Tá?
E nos Estados Unidos, atualmente, está vivendo uma epidemia desses opioides, desses opiáceos, que são medicamentos que têm essa característica como a morfina, que são sedativos. E tem muitos casos, eu acho que a droga que mais mata, ou melhor, o tipo de droga que mais mata nos Estados Unidos hoje, são esses sedativos, são esses opioides. E em alguns casos é até difícil de monitorar, porque as pessoas forjam receitas e acabam comprando aos montes esses medicamentos. Beleza? É uma crise da saúde pública dos Estados Unidos que poucas pessoas sabem, tá? E que gera muito debate lá. O que a gente faz com esses opioides? A gente vai banir todos? Difícil, porque as pessoas têm acesso porque é um medicamento. Como que a gente faz para reduzir o consumo desses opioides? Além de que nos Estados Unidos não tem sistema de saúde, tá, gente? Então lá a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro, porque basicamente você consegue comprar quase qualquer remédio sem prescrição médica. Então isso acaba sendo um problema lá, beleza? Bom, pessoal, agora máfias orientais, né? Grupos orientais. Eu acho que o mais famoso acaba sendo o Yakuza, até porque tem jogos que tratam da Yakuza, acaba entrando na cultura pop, né? A Yakuza, ela surge ali no final do Japão feudal. Japão feudal diferente da Idade Média feudal, tá? Ali na Europa. Completamente diferente. Esse Japão feudal, ele começa a entrar em crise e você tem personagens muito importantes, que são os shoguns e são os samurais. Como essas pessoas elas começam a perder poder político, começam a perder prestígio, eles acabam se associando a atividades ilícitas de extorsão, tráfico de drogas, jogos, negócios imobiliários. Tá? Isso de negócios imobiliários é basicamente aquilo que eu falei na aula passada sobre o Rio de Janeiro. Existem áreas de Tóquio que são controladas pela máfia. E eu digo controle assim, controle de distribuição de energia elétrica, não. Mas os imóveis pertencem à máfia. Eles, com isso, eles conseguem, inclusive, lavar o seu dinheiro, por exemplo. Porque ele pega dinheiro do aluguel e mistura com esse dinheiro dessas outras atividades ilícitas. Tá? Uma coisa que eu acho bem legal, bem legal não, né? Curioso da Yakuza, é que, assim como todas as organizações criminosas, também tem aqueles códigos de conduta. Tá? E um Yakuza, você reconhece ele basicamente pelas suas tatuagens. Tá? Acho que a Bianca, que morou no Japão, não é normal da sociedade japonesa ter tatuagens. Tá? E entre os Yakuzas, eles têm tatuagens e a grande maioria não está à mostra. Observem esse senhor aqui. Eu lembrei que eu li essa notícia há muito tempo atrás e eu achei espetacular, né? Esse senhor aí, ele era um dos chefes da Yakuza e eu acho que ele foi preso nas Filipinas. Perdão, passando uma moto. Acho que ele foi preso, não sei se foi na Filipinas ou na Indonésia, tá? E, bom, tem as tatuagens. Percebam, pessoal, que não tem tatuagem aqui próximo do pescoço. Aqui no meio também não tem, porque é onde você abotou a camisa. Então não deve ter tatuagens à mostra ali, né? E termina todas aqui no braço, não chega aqui no antebraço. Porque você vai estar de camisa, você não vai ver essas marcas, essas tatuagens. E dentro do código de conduta da Yakuza, se você vacilar, digamos assim, der mancada, você vai sofrer uma punição. A punição mais simples é a perca de membros, geralmente o dedinho. Observem que ele aqui, pessoal, não sei se dá para ver com o cursor do mouse, eu estou sem o apontador aqui, ele não tem o mindinho aqui, parte do mindinho. Tá? Ou seja, mesmo ele sendo um chefe de um grupo mafioso dos mais renomados do mundo, ele em algum momento da sua vida de crimes, ele deu alguma mancada, pisou na bola e perdeu ali o seu dedinho. Tá? Se vocês jogarem aí no Google, tem várias fotos, sempre desse mesmo tipo, esse risco típico do Japão, sempre essas tatuagens aqui no peito, esse vazio por conta de onde você abotou a camisa, e em alguns casos com a perca de alguns membros. Tá? E obviamente a pena maior para uma pisada de bola dessa é uma pena capital, é a morte. E depois você é jogado na Baía de Tóquio. Tá bom? E também há vários grupos terroristas, além de Yakuza, que atuam na Ásia. Atuam ali Taiwan, Hong Kong, Macau,
China. E esses grupos, em sua grande maioria, estão atrelados a golpes bancários. Tá? E a gente acaba não sabendo disso. Só lembrando, pessoal, na aula passada a gente falou também da lavagem de dinheiro e dos paraísos fiscais. Né? Hong Kong é um paraíso fiscal, por exemplo. Se você jogar o seu dinheiro lá, ninguém vai perguntar nada para você. Como você conseguiu aquele dinheiro, de onde que é? Você vai falar, não, beleza, deixa 10% para a gente e garantimos o seu sigilo bancário. Então, esses lugares ali na Ásia são famosos por essas atividades financeiras, entre elas o Bitcoin. Tá? O Bitcoin ele é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda que ela não existe fisicamente. Eu estou sem dinheiro aqui para mostrar, tá? Mas é diferente de você usar um cartão de crédito, por exemplo, onde você tem créditos do seu dinheiro, créditos de reais, créditos em dólar. Não. É uma moeda só obtida em meio digital. Então, você pode trabalhar e aceitar ser pago em Bitcoin, mas é uma coisa muito rara. Eu acho que praticamente não existe no mundo. Ela surgiu lá em 2017. Ela foi pensada por um cara chamado Satoshi Nakayama, se eu não me engano. E é um pseudônimo, tá? Não é esse o nome dele. E a ideia do Bitcoin é eliminar uma moeda, primeiramente, descentralizada, ou seja, ela não pertence a nenhum governo. Teoricamente, isso seria a melhor moeda, porque, por exemplo, um governo ele pode emitir moedas o dia todo, aumentar a inflação e tudo mais. Tá? E aqui é uma moeda descentralizada, tem todo lá uma regra lógica da programação para surgimento de novas bitcoins. E a ideia era eliminar o uso de dinheiro. Todo mundo ia utilizar a Bitcoin. Inclusive tem um limite, um teto de Bitcoins, que eu acho que são 21 milhões. Ou seja, passou disso não vai ser emitidas novas Bitcoins. Aquele dinheiro lá, porque quando você consegue emitir dinheiro, mais dinheiro, ele vai desvalorizando. Então a ideia é você chegar a um teto para não ter mais desvalorização. Aqui, gente, tem muita coisa que a gente poderia discutir. Desde a teoria monetária, será que uma moeda dessa funciona? Uma moeda que tem limite, ela vai funcionar? Até o seu uso informacional, porque ela é produzida a partir da atividade computacional. Então, são computadores que fazem a mineração. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Essa mineração é o quê? Cálculos que os computadores fazem e que vão gerar bitcoins. Até alguns anos atrás, foi comum, em 2018 tinha bastante aqui no Brasil, fazendas de bitcoins, que eram pessoas que montavam computadores, supercomputadores, para fazer esses cálculos e gerar mais bitcoins. Tá? Hoje aqui no Brasil isso não é mais viável, até pelo custo energético de fazer esses computadores. Tá? Não é uma coisa simples, não é o seu computador que vai gerar bitcoins, são supercomputadores. E hoje tem bastante no Paraguai, porque o custo da energia lá é bem barato. Na Islândia tem bastante também, e China, porque China, enfim, tem tudo naquele lugar, né? Não se sabe muito a origem do Bitcoin. Quem que é esse Satoshi? O que ele faz? O dinheiro que vale o Bitcoin, hoje, se vocês olharem o Bitcoin, ele vale 95 mil reais, um Bitcoin. Tá? Eu tenho frações de Bitcoin, deve dar 50 reais. Mas enfim, né? Aliás, eu preciso ver quanto tem, mas não é muita coisa não, porque é 0,0000 bitcoins. Qual que é a liquidez desse Bitcoin? Liquidez é o seguinte, se eu comprar uma ação da Petrobras, eu posso chegar na Bolsa de Valores e falar, olha, eu quero vender essa ação aqui que vale 50 reais. Alguém vai comprar, porque sabe que aquela ação vale 50 reais, que vai te dar direito a ser um acionista da Petrobras, que vai te dar espaço, você vai receber os dividendos da empresa, beleza, ninguém desconfia disso. Agora o Bitcoin não tem essa liquidez. Eu tenho lá meus Bitcoins, minhas frações de Bitcoins, mas quem garante que eu vou conseguir transformar isso em dinheiro de verdade? E quem que dá o valor real do Bitcoin? Na cotação está 95 mil reais. Mas e se ninguém pagar? Então a liquidez dele é muito suspeita. Além da sua própria origem, quem está por trás do Bitcoin? Tudo isso é muito obscuro. Além de que, no início, ele foi utilizado para atividades ilícitas. Né? Foi utilizado para atividades desde tráfico de pessoas, tráfico de drogas, compra de armas, compra de órgãos, até assassinatos. Né? Então ela tem uma origem bastante obscura
E o que se sabe, né, o que se especula, é que são grupos asiáticos, sobretudo de Hong Kong, que estão por trás aí do controle do Bitcoin. Né, que na verdade esse dinheiro está entrando todo para essa galera lá de Hong Kong. Tá? É uma coisa bem. A ideia do Bitcoin é sensacional, de você não precisar mais usar dinheiro físico, trabalhar só com dinheiro digital, mas a origem dele é bem obscura. Tá? Então, um exemplo aí de crimes, cybercrimes na internet. E por fim, pessoal, vamos falar um pouco da máfia russa. Tá? A máfia russa ela surge na Rússia no fim da União Soviética, ali década de 80, década de 90. Por quê? O regime socialista ele começa a entrar em declínio. Naquele contexto, o mundo vivia a Guerra Fria. A única coisa que a União Soviética produzia era arma. Era míssil, carro-tanque, armamento nuclear. Obviamente produzia lá sapato, eletroeletrônicos e tudo mais, mas a principal produção da Rússia, da União Soviética, era uma produção bélica. E quando a União Soviética ela acaba, ela se separa, então Rússia vai para o seu lado, Cazaquistão para o seu lado, Geórgia para o seu lado, Ucrânia para o seu lado, tinha países que só faziam armas. Então, da noite para o dia, um antigo país que fazia parte da União Soviética e que produzia armas, por exemplo, o Cazaquistão, ele não faz parte mais da União Soviética, acaba, ele não vai mais receber a comida que era produzida na Ucrânia e o mundo inteiro não compra armas. O que ele vai fazer? Né? Então, diante dessa crise, surge a máfia russa que trabalha essencialmente com o tráfico de armas. Né? Tem um filme, esse eu não assisti, eu confesso para vocês, mas quem assistiu falou que é sensacional, que é O Senhor das Armas, que vai falar justamente de um traficante de armas. Tá? Para quem joga esses jogos online, sobretudo CS, eu não sei se o CS que as pessoas jogam hoje é igual o CS que eu jogava quando eu era garoto. Tá? Mas você tinha o armamento do CT e o armamento do terror. O armamento do terror era um fuzil AK-47 Kalashnikov de fabricação russa, que era um armamento usado por terrorista. Qual que é a intenção de falar que o terrorista utiliza um armamento russo? É porque a Rússia vende armamento para terrorista? Também. Nessa crise aqui da União Soviética, eles chegou no momento que não tinha mais nada para eles venderem, só tinha armamento. Então eles vão vender para quem quer comprar. Quem quer comprar armamento, naquele contexto, grupos terroristas. Então, muitos dos grupos terroristas que a gente conhece hoje, que a gente viu nas aulas passadas, que atuam ali no Oriente Médio, compram armas da onde? Compram armas da Rússia ou de ex-repúblicas soviéticas que ainda tem esse arsenal guardado e que faz a venda desse produto. E é sobre isso que esse filme vai falar, de um traficante internacional de armas que vende esses armamentos que são ainda lá da antiga União Soviética. Aí é tanque, é fuzil, enfim. Acho que bem conversado você consegue até comprar uma ogiva nuclear, porque é o que esses países tinham para oferecer naquele momento. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui então. Bons estudos e até a nossa próxima aula.